Olá, tudo bem? Meu nome é Danilo Dorgan e esse é mais um vídeo para o Code Loop. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar como você pode fazer a configuração e instalação do GitHub, seja para você que usa GitLab auto-hospedado ou para você que usa o gitlab.com. E ainda, se você está usando a versão Community Edition, Premium ou Ultimate. Gostou da ideia? Deixe aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se você quer ver mais vídeos sobre. Não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito. Deixe seu like, ativa o sininho e roda a vinheta. Antes de mostrar o passo a passo de como fazer a configuração, eu gostaria de mostrar que a gente tem um blog, codeloop.com.br. Lá você vai encontrar como fazer a configuração e instalação do Honey, além de outros artigos, inclusive notícias. Por exemplo, aqui a gente está anunciando a versão 15 do Sonar, 15.10.5 na verdade. Aqui a gente mostra os tipos de Honey, como você pode ver aqui. Todos os nossos vídeos aqui têm a sua versão em textos, então corre lá no blog e não deixe de acessar codeloop.com.br. E sem mais delongas, agora vamos para o terminal. Abrindo o artigo aqui, como configurar e instalar um Honey Docker, que vai ser o tipo de Honey que a gente vai rodar no GitLab, a gente vê que a gente precisa de alguns pré-requisitos. Quais são eles? Você precisa ter o Docker instalado, além disso você precisa ter também ou o GitLab instalado, caso você tenha uma versão auto-instalada, ou uma conta no gitlab.com. Tendo tudo isso, a gente pode ir para o próximo passo, seria o quê? Uma vez logado aqui no gitlab.com e vindo aqui na parte de configurações CI/CD, você consegue ver o quê? Consegue ver seus runners aqui rodando. No caso, eu desabilitei os runners aqui de instância e eu tenho apenas um runner aqui que é para um outro projeto. Então, se eu quiser botar um runner nesse projeto, ou se eu quisesse, eu poderia colocar ainda num grupo, ou ainda se eu estivesse rodando uma instância instalada na minha máquina, eu poderia rodar pela instância toda. Como que você faz? Você vai ter que vir aqui em New Project. No nosso caso, a gente vai rodar no Linux. Então, como que você vai fazer no seu caso aqui? Você vai selecionar aqui o seu caso. Eu vou colocar Linux. Tags. Para que serve tags? Explicando brevemente sobre, por exemplo, que um job rode especificamente num macOS, por exemplo, porque ele precisa rodar ali para fazer um build. Eu consigo, por exemplo, escrever aqui, ó, macOS. E todos os jobs tagueados com o macOS, ele vai rodar isso. No nosso caso, a gente não quer fazer nenhum tipo de restrição, então a gente vai botar aqui, ó, rodar jobs untagged, ou seja, jobs sem tag. Vamos colocar aqui uma descrição e aqui a gente vai fazer uma instalação diretamente no WSL. Então, vou botar aqui, ó, Honey Docker rodando via WSL Ubuntu. Isso aqui é mais para você entender ali depois, quando estiver vendo a instalação dele, ver a listagem ali, você consegue ver do que se trata esse runner. O nosso timeout aqui é quanto tempo ele vai demorar para concluir um trabalho, então a gente vai deixar aqui 100. Ele vai pegar aqui o padrão aqui de 600 e vamos clicar aqui em criar. Temos aqui agora o nosso token de registro. Porém, para a gente poder fazer esse registro aqui, a gente precisa ter o Honey instalado. A gente tem duas formas de fazer isso. A primeira forma é instalando ele como serviço, que a gente vai mostrar aqui. E a segunda forma, que a gente também vai mostrar, mas a gente mostra mais no final do vídeo, é que seria fazendo ele através de um Docker, rodando Docker em Docker. Vindo aqui no nosso blog e descendo aqui um pouquinho, a gente vai ver como que a gente faz aqui o passo a passo da instalação do serviço. Já estou aqui com o terminal aqui rodando. E vamos apenas colar os comandos que a gente já tem ali, ó. Vamos iniciar aqui fazendo o download do executável. One eternity later. Como a gente fez o download aqui, ó. Como a gente fez o download nesse diretório, agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa alterar ele para ele ter poder de execução. Então, chmod mais x aqui para poder ter permissão. E agora eu vou passar aqui o comando aqui onde ele está. Vamos precisar também fazer a criação de um usuário e esse usuário que vai rodar o nosso serviço. Então, vamos botar aqui add usuário. Certo? Já estamos aqui com o nosso usuário e com a nossa home ali criada. Uma vez feito isso, podemos fazer um install aqui do Honey, passando o nosso usuário criado e passando o diretório aonde ele vai funcionar. Ok? E por último, mas não menos importante, vamos startar o Honey. O nosso Honey está instalado. Então agora, uma vez que a gente tem essa informação aqui, a gente pode voltar lá no gitlab.com, onde está aqui. E vamos copiar aqui a step 1.
Agora ele abre um modo interativo e nesse modo interativo a primeira coisa que ele vai perguntar é aonde está instalado. Por padrão ele já está vendo aqui preenchido com o valor que já está vindo, que a gente passou no menos URL. Caso não tivesse passado esse valor, ele estaria em branco, mas no nosso caso é o gitlab.com, essa resposta está certa. Vamos colocar aqui o nome como runner, WSL, vai ser o nome do nosso runner. A gente quer que ele seja do tipo Docker. Inclusive, vale um adendo aqui, que você está vendo aqui que você poderia selecionar Docker Windows, Docker Machine, Kubernetes, Shell, SSH, VirtualBox, entre outros. Se você quer saber qual o melhor tipo de runner para suas necessidades, a gente também tem um artigo que a gente pode botar aqui no nosso blog, que a gente fala especialmente sobre isso, comparando todos os tipos de runner do GitLab. A gente também vai fazer um vídeo, então possivelmente você pode ver aqui no card, mas se não você pode ver aqui na nossa descrição, onde você pode comparar os principais tipos de runner e qual é o melhor para a sua necessidade. Agora voltando aqui, no nosso caso aqui a gente quer o que? Docker. Vamos colocar aqui Docker e aqui é a imagem padrão desse container, desse runner. Qual que a gente vai utilizar? Por padrão, ele já deu um exemplo aqui. A gente poderia botar uma outra imagem mais relevante para o nosso dia a dia, para o nosso contexto ali. As imagens que a gente vai acabar utilizando com mais frequência. No nosso caso, a gente vai acabar utilizando essa daqui, o Ruby 2.7. Legal. Já temos aqui a nossa configuração pronta. Como que eu vou fazer então para saber se ele está legal? Vamos fazer o seguinte, ó. GitLab, Runner, que é o nome do executável, né? Vamos fazer um verify is valid. Perceba que ele tem uns não valid aqui, é porque essa configuração foi da instalação anterior. Quando eu estava escrevendo o artigo, eu acabei fazendo algumas instalações, eu acabei não limpando, mas foca nesse daqui, que é o runner último aqui. Eu poderia editar o arquivo lá e excluir eles, mas é bom mostrar aqui que é possível um runner apontar para mais de uma instância de GitLab ou apontar para mais de representar mais de um runner, né? No nosso caso aqui, tá válido. Então agora a gente vai ativar agora só para ele poder iniciar aqui com o sistema operacional, se eu precisar dar um reboot. Então, systemctl enable GitLab vamos dar um status só para ver se ele está rodando. Legal. Está rodando, ou seja, aqui então ele já está falando que o nosso runner foi registrado. Se a gente clicar aqui então, ele já vai mostrar que o nosso runner está rodando. E com isso a gente finalizou a primeira forma de fazer isso. Qual é que seria a segunda forma? A segunda forma seria via Docker Composer, ou até mesmo via Docker, se você tiver construído sua imagem. E para fazer isso aqui a gente vai estar utilizando o Portainer. Se você ainda não conhece o que é Portainer, a gente fez um vídeo aqui especial onde a gente mostra o que é e como fazer a instalação do Portainer passo a passo. Com o nosso Portainer já instalado aqui, já logado, configurado e já logado, nós vamos aqui na parte de stack e vamos criar uma nova stack. Lá no nosso blog, indo aqui na parte que a gente percebe aqui que a gente tem um copiar, onde a gente já deixou um Docker Composer pronto, certo? Copiei aqui. Porém, aqui agora a gente precisa preencher algumas variáveis. Quais são elas? Vamos adicionar já 3 aqui, que eu sei que são 3. São elas CI serve URL, onde a gente vai colocar o endereço do GitLab. Vou copiar aqui apenas para facilitar. O registration token, que a gente vai pegar aqui, ó, vou até gerar um outro, porque eu já perdi aquele lá, né? Então esse aqui ele vai rodar aqui os projetos não tagueados da mesma forma, só que esse aqui vai ser o quê? Runner, Docker, via Portainer. E vamos criar. A gente vai ganhar um outro token aqui. E agora, por último, aqui a gente vai colocar o nome dele. Que eu vou chamar ele de Portainer. Certo? Colocando isso daqui e colocando o nomezinho aqui, eu já consigo fazer. Isso aqui seria o equivalente a fazer um compose up. Com a diferença que aqui ele vai criar um volume para essa configuração e para as outras configurações aqui também. Vamos clicar aqui em deploy e vamos verificar o que vai acontecer. One eternity later. Certo? Ele já criou a minha stack aqui de runner, onde a primeira ele faz o registro. Então se a gente olhar aqui, possivelmente, aí ó, já registrou. Então eu posso verificar aqui, verify runners. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um cenário onde eu tenho um Docker cadastrado via Portainer e eu tenho o Docker rodando via WSL. E como saber se esses Dockers estão válidos e pegando o job?
Como vocês podem ver aqui, eu estou num projeto chamado Coding Loop Pages, ou seja, é um Pages. Vamos aqui na Pipelines aqui e vamos botar o job para rodar. Mas antes de botar o job para rodar, eu gostaria de mostrar aqui a CI deles para você entender mais ou menos o que ele está querendo fazer aqui. Essa daqui é uma CI de Pages, onde a gente vai fazer a instalação de algumas coisas aqui, de alguns scripts. Inclusive, a gente tem um artigo e vídeo onde a gente mostra como você pode fazer de uma forma muito simples o seu blog usando o Google Pages com GitLab. Essa aqui é a CI dele, inclusive. Vale a pena dar um cliquezinho aqui que você consegue ver. Você consegue ver que é uma CI bem simples, basicamente de um job. Vamos aqui então em Pipelines e vamos fazer a execução dela. Aqui na ramificação main, e sem passar nenhum tipo de variável, vou apenas colocar aqui. Temos os cenários que a gente tem 2 runners, então ele pode cair em qualquer um desses dois. Vamos verificar em qual que ele caiu? Rodando aqui via Portainer. Bacana, né? Vamos esperar um pouco, onde ele vai fazer a execução de fato, e vamos pegar o resultado ali no final. Enquanto a primeira está rodando, eu já vou rodar uma segunda, só para a gente simular um cenário com 2 jobs rodando. E vamos ver onde ele vai cair. Como você pode ver aqui, ele já balanceou e já está caindo aqui, ó, HoneyDoc rodando via WSL. Mas como tem 2, eu rodei 2 CIs, ele acabou distribuindo aqui, ó, simultaneamente para os 2, né? Eu poderia colocar aqui mais uma aqui caso eu quisesse, só para a gente testar. 2 jobs já finalizou, o terceiro está rodando aqui, como você pode verificar, esse aqui rodou via Portainer, esse aqui rodou via WSL e esse último aqui rodou via Portainer também, ainda está rodando inclusive. E com isso aqui, a gente chegou até no final desse artigo aqui, onde a gente fez a configuração inicial e instalação de um runner. A gente poderia fazer configurações avançadas, como questão de artefatos, onde você quer armazenar o cache dele, política de gestão de recursos, o que vai acontecer se um job tentar usar muitos recursos e por aí vai. Se você quer ver a parte 2, onde a gente vai falar de um assunto mais avançado sobre runner, deixe aqui seus comentários, não deixe de deixar seu like e se inscrever para receber os próximos vídeos. E até a próxima!